Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa terça-feira, dia 2 de fevereiro, celebramos hoje a festa da apresentação do Senhor. Também rezamos hoje pela vida religiosa consagrada. Aqueles consagrados e consagradas, religiosos e religiosas, que no testemunho de vida, de consagração, são para a Igreja uma memória viva do Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Lucas, capítulo 2, versos 22 ao 40. Quando se completar os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício um par de rolas e 2 pombinhos, conforme está escrito na lei do Senhor. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem justo e piedoso esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o ungido do Senhor. Impelido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais apresentaram o menino Jesus para cumprirem as disposições da lei, ele tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, dizendo: Agora, Senhor, tu deixas teu servo, segundo a tua palavra, em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para iluminar as nações, glória do teu povo Israel. Seu pai e sua mãe ficavam admirados com o que se dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Este menino é destinado a ser causa de queda e de reerguimento de muitos em Israel e ser um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era de idade bem avançada. Depois de sua virgindade, tinha vivido 7 anos com o marido. Ficou viúva e agora estava com 84 anos de idade. Não se afastava do templo dia e noite. Servia a Deus com jejuns e orações. Tendo chegado naquela hora, louvava a Deus e falava do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, eles voltaram para a Galiléia, a cidade de Nazaré. O menino crescia, ficava forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, na festa da apresentação do Senhor, depois dos 40 dias do Natal, o menino Jesus
é apresentado por seus pais ao templo. É consagrado ao Senhor. Um gesto bonito de oferecimento do dom que é a vida a Deus. Talvez por isso foi escolhido hoje esse dia também como o dia da vida religiosa consagrada. Esse modo de consagrar a Deus. Pois na apresentação de Jesus, na consagração de Jesus, nós também somos apresentados e consagrados a Deus. E o Evangelho, nós temos dois personagens que revelam algo profundo da nossa espiritualidade. Simeão e Ana. Os dois já idosos, mas o homem e uma mulher de muita espiritualidade. Simeão tinha recebido de Deus uma revelação, que não morreria antes de ver o ungido de Deus. Ana tinha como tarefa maior servir a Deus com jejuns e orações. E qual a grande beleza desses dois personagens, desse casal? Reconhecer a presença de Deus na fragilidade de uma criança. Quantas vezes nós queremos sinais grandes, mirabolantes, para perceber a presença de Deus em nossa vida, entre nós. E Simeão e Ana foram capazes de olhar para aquele menino e reconhecer nele a presença de Deus. Cada criança que nasce, precisamos olhar com esperança, pois é a novidade de Deus trazida para o mundo. É um novo que irrompe no mundo com esse novo nascimento. Mas não apenas nas crianças que nascem, na criança que é batizada, no jovem que faz os seus sacramentos da iniciação à vida cristã, ou mesmo naquelas realidades mais pequenas, que muitas vezes nós pensamos que são coisas corriqueiras do cotidiano. Somos chamados a perceber a presença de Deus. Outro fato importante nesse evangelho são os pais que apresentam Jesus, o menino, no templo. A responsabilidade dos pais em educar seus filhos na fé. Quantas vezes vemos os pais transferindo responsabilidades. Muitas vezes os pais cobram dos catequistas algo que é deles. Ensinar o filho a rezar, ensinar o filho a respeitar, ensinar o filho a participar de uma comunidade, ensinar o filho a viver um pouco o evangelho, é missão dos pais. São os primeiros catequistas. Maria e José fizeram o seu papel de pai e de mãe. E o evangelho diz que o menino crescia em sabedoria, idade e graça. Não basta ter um filho e esse filho crescer forte. Quantas vezes os pais são muito preocupados em dar brinquedo, em dar comida, em dar roupa, em dar celular, em fazer um plano de saúde. Claro, isso é importantíssimo. Os pais, sim,
são responsáveis por cuidar bem dos seus filhos. Mas essa é uma dimensão do ser humano. É preciso cuidar da sua dimensão afetiva, psicológica, dando carinho, dando amor, sendo presença, dando colo. Não basta dar dinheiro, é preciso dar colo, é preciso dar afeto. Mas é preciso também sentar com o seu filho, gastar tempo falando de Deus. Gastar tempo lendo as histórias bíblicas, trazendo na comunidade. Isso é cuidar da espiritualidade, pois o ser humano é corpo, alma e espírito. E desde cedo precisamos educar nossas crianças para essa integridade, para essa harmonia, para que possamos ser um ser humano mais integrado diante de Deus, diante da família, diante da sociedade. Queridos irmãos, queridas irmãs, na festa da apresentação de Jesus, Ele que é luz das nações. Hoje somos convidados a fazer a procissão das luzes, para indicar que Cristo é a nossa luz. É nele que queremos nos inspirar, por Ele queremos caminhar. Ele é o nosso guia, Ele é a nossa luz. Deixemo-nos conduzir por esta luz. Consagremo-nos cada dia ao Senhor. Rezemos, principalmente hoje, pelo testemunho de tantas consagradas e consagrados, que diante de Deus, na oração, na contemplação, na consagração, a serviço de tantos irmãos e irmãs, são testemunho vivo do Evangelho. Que Jesus nos ajude a nos consagrarmos também a Ele com tudo o que somos, tudo que temos. O menino crescia, ficava forte e cheio de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava com ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.